Olá, meu amigo, minha amiga. Coisas inacreditáveis estão acontecendo aqui no Brasil. Estamos de volta com mais um Portal do José em mais um final de um domingão, dia em que normalmente eu faço uma resenha sobre os principais assuntos que são abordados pelos principais veículos de comunicação impressos aqui no Brasil aos finais de semana. No entanto, apareceu uma situação que não deu tempo dos principais veículos tratarem nesse domingo. Me refiro a algo que está no campo do surrealismo, do inacreditável, do inusitado e que conecta criminosos do Brasil com criminosos de fora do nosso país. Não é que a figura do inelegível, o ex-presidente da República, está fazendo um pedido inusitado, uma solicitação para que o ministro Alexandre de Moraes devolva seu passaporte para ele fugir para Israel? Eu digo fugir porque quem garante que a figura, uma vez lá em Israel, que ele retornará ao Brasil para assumir todas as suas responsabilidades pelos crimes que cometeu contra o povo brasileiro? Bom, eu vou tratar com vocês sobre essa questão e de outras tantas muito interessantes que estão acontecendo aqui no Brasil, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vamos começar aqui com os principais jornais, né? Hoje, dá para perceber que nenhum deles abordou um tema específico, porque não aconteceu nenhum fato internacional marcante nesses últimos dias e também aqui no Brasil também. Então, as pautas ficam ali muito diversificadas em todos os veículos de comunicação. Eu escolhi aqui para conversar com vocês especificamente um fato, um dado que virou notícia, que foi colocado aqui na Folha de São Paulo, no caderno de economia, que vai contrastar com outros temas que eu vou tratar aqui com vocês hoje, né? A matéria diz: renda do trabalho dos brasileiros tem a maior alta desde o Plano Real. Gente, a renda do trabalho dos brasileiros em 2023 teve o maior salto desde o Plano Real, quando a queda abrupta da inflação, a partir da metade de 1994 e 1995, promoveu forte aumento do poder de compra no país. Então, esse é um dado concreto. A massa salarial aqui no Brasil subiu. Bom, então isso representa que a gente tem um maior número de pessoas que está com um menor nível de dificuldades econômicas, embora as dificuldades sejam quase que gerais, né, sempre para todas as pessoas, né? Por mais que tenhamos melhoria, o Brasil tem um abismo tão grande que ainda haverá muitas carências. Mas se a gente comparar o que está acontecendo agora, nesse começo de governo Lula, com o que aconteceu no mesmo período do governo Bolsonaro, o que explica a avaliação do governo Lula não está na mesma proporção. Ou seja, se a economia está muito melhor, era para avaliação do ponto de vista da economia, também está muito melhor. A gente já tratou desse tema aqui algumas vezes, hoje eu vou complementar com algumas informações recentes aqui que eu recebi para compartilhar com vocês. Bom, aí avançando, a gente chega aqui. Por que a aprovação ao governo Lula caiu? Veja os resultados de 3 pesquisas. Então, estão acontecendo muitas especulações, né? Hoje no Estadão tem um editorial aqui que aproveita para dar pancada, né? Eles colocam esse tipo de abordagem aqui. E aí, gente, como eu sempre disse para vocês, aqui nas redes sociais existem os grupos extremistas, os grupos conservadores de direita, né, que simplesmente funcionam com correia auxiliar de transmissão daquilo que a grande mídia aborda. Ou seja, estão todos no campo da direita, todos são a favor do grande capital, da livre iniciativa, da liberalização na economia, né, e o conservadorismo nos costumes. Então, a gente vai ver sempre essa convergência. Daí, as pessoas que estão no governo hoje tem que ter essa interpretação absolutamente acesa o tempo todo para nunca esquecerem com quem estão lidando, né? Então aqui essa matéria aqui, né, esse editorial: pesquisas refletem a mediocridade de Lula. Embora o Brasil colecione números favoráveis na economia, cresce entre os eleitores a sensação que o governo entrega pouco, enquanto Lula se esmera em aprofundar as divisões do Brasil. Aqui tem uma coluna da Eliane Cantanhede, que vai também na mesma direção, né, fazendo críticas aqui ao Lula, e as avaliações são as mais díspares, né? O voluntarismo de Lula. Lula fala e interfere onde não deve, cala sobre o que deve e despenca nas pesquisas. Bom,
Então, esses são os fatos que estão sendo tratados. E como eu disse para vocês, a direita ia fazer uma festa, né, em relação a essas pesquisas, né, dizendo Lula está caindo, agora vai ter impeachment, e causa uma série de tensões em muitas pessoas. Mas vamos nos lembrar, né, o governo está no começo, dá para fazer correção de rotas, e parece que o povo lá da área de comunicação está preocupado, já sentiu o que está acontecendo, né? E nós aqui, na medida do possível, vamos ajudar, né, na correção desse curso, porque o governo não pertence às pessoas que estão no governo. O governo pertence a todos nós que lutamos contra a insanidade toda que se abateu sobre o Brasil, né? Então a gente vê essa gente da direita já pulando, né, de alegria. Lula sofre derrota impressionante. Aí vai avaliando aqui. Hoje, no Desmascarando, houve também uma avaliação também que foi muito crítica, né, sobre o setor de comunicação do governo. Péssima comunicação do governo, Lula pode levar à queda de Pimenta. E aí, o seguinte, eu recebi ontem um zap do ministro Pimenta, aqui repassando uma publicação do João Brandt, que trabalha lá na SECOM. E ele dá aqui uma série de explicações e uma série de pontuações do que a SECOM está fazendo. Bom, são textos muito longos, né? Mas ele coloca aqui: o problema da desinformação é grave, não se resolve com soluções miraculosas. É preciso combinar ações de curto prazo, longo prazo, reações imediatas com nova legislação, fazer articulação internacional. Quer saber o que a SECOM está fazendo para enfrentar o problema? Segue o fio. E aí, gente, são muitas informações que ele coloca aqui. Eu vou colocar para vocês na descrição do nosso vídeo aqui, mas eu posso adiantar para vocês algumas situações, tá? Eles estão tratando da comunicação de uma forma absolutamente burocratizada. Vamos contratar empresa, precisamos fazer uma legislação nova, o Congresso Nacional, tem um gerúndio, né? Estamos criando grupo. Gente, a visão da SECOM, da comunicação do governo, ela está no âmbito formal. Só que isso tudo que está sendo apresentado pela SECOM são situações que, por exemplo, o bolsonarismo não utilizou absolutamente nada do que está aqui nesse campo formal. O problema da comunicação está num outro campo. Não adianta se desenvolver uma série de ferramentas dentro da comunicação tradicional quando a batalha está se dando nesse campo da informalidade comunicacional, a internet. Nesses textos aqui do João Brandt, não tem nenhuma menção a evangélicos, não tem nenhuma menção ao presidente da República, o papel de comunicador do presidente da República, o engajamento do presidente da República na comunicação. Ora, se isso não é tratado dessa forma, realmente a situação vai ficar muito complicada, né? Mas, como eu disse a vocês, né, isso está gerando muitos debates, isso está fazendo com que também a SECOM, os quadros de comunicação do governo, reflitam sobre o que está acontecendo. O problema não é o governo ser mal avaliado. O problema é o Brasil dar a chance da insanidade ficar cada vez mais fortalecida e voltar. Ora, se sem o orçamento de propaganda, de publicidade que a SECOM tem hoje, nós vimos uma máquina absolutamente avassaladora de desinformação, conquistar mentes e corações, o que está faltando, né? Bom, algumas situações podem ajudar, como por exemplo essa aqui. Lula tomou decisão sobre dividendos da Petrobras e quer investimentos, dizem fontes. O que acontece? O Lula sabe que a Petrobras, nos últimos anos, de Bolsonaro, pegou tudo aquilo que estava acumulando de capital e transferiu como dividendos para os acionistas. O combustível ficou com preço lá em cima, o povo brasileiro ficou pagando uma gasolina e um diesel na estratosfera e encheu as burras de dinheiro de quem tem ações da Petrobras. E aí o Lula está querendo reverter isso, está querendo que a Petrobras tenha menos dividendos para esses acionistas e mais investimentos aqui no Brasil. Eu recebi do Felipe Coutinho, que é presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, um texto dele muito interessante, que eu vou colocar na descrição do nosso vídeo de hoje, mostrando o nível de investimentos de todas as petroleiras no Brasil, no mundo, e aqui da Petrobras, quanto ela investiu e quanto ela pagou de dividendos, mostrando a relação. Nos últimos anos aqui do governo Bolsonaro, o pagamento de dividendos em relação a investimentos chegou a 829% a mais de pagamentos de dividendos do que aquilo que está investindo na empresa.
Ele coloca aqui também um gráfico mais embaixo, que mostra, em comparação com outras companhias do mundo, a Petrobras foi a que pagou o maior volume de dividendos em relação aos investimentos, ou seja, 233%. Isso tem que ser alterado. Isso sendo alterado, o que significa? O barateamento do diesel, o barateamento da gasolina e maiores investimentos para a gente ter o combustível ainda mais acessível e mais barato no futuro. Isso repercute no custo de vida aqui no Brasil. Toda vez que você baixa o custo do transporte, isso vai fazer com que as pessoas tenham margem para reduzir os preços também, né? Então são situações que estão sendo enfrentadas aqui no Brasil que não se afastam muito do que está acontecendo fora do Brasil, por exemplo, na Argentina. Na Argentina, o governo lá é um governo de destruição nacional, de empobrecimento do povo argentino. Mas lá como cá, também o Milei, a extrema-direita, tem o apoio, a conexão com os grandes veículos de comunicação que sustentam uma máquina de propaganda que, embora o povo esteja sofrendo, a propaganda consegue ainda unificar setores importantes da sociedade argentina que estão dando apoio a essa situação lá. Você vê o mesmo discurso nos grandes veículos, uma aprovação de Milei vindo por esses grandes veículos e as suas redes mileístas, né, que são bolsonaristas extremistas, fazendo coro que eles estão lutando lá contra a esquerda, contra as castas. E tem gente que acredita nisso, contra o socialismo, contra o comunismo, contra os fantasmas, enfim, né? E aí a gente vê essa situação. Milei volta atrás e revoga decreto que aumentou seu próprio salário. Vigarista, né? Massacrando o povo, mas fazendo isso. Quando foi denunciado, ele revogou o decreto. Milei recua e revoga decreto que aumentava o próprio salário em quase 50%. Esse aí é o liberal. A Argentina retrocede em 3 meses de Milei, que aposta no piorar para melhorar. Então as pessoas na Argentina estão sem saber para onde estão indo, né? O número de moradores de rua na Argentina está se multiplicando assim a olhos vistos, né? Enfim, são situações aí que vão provocar perturbações. Em breve a gente vai ver isso na Argentina. Já estão pensando lá os caminhoneiros em fazer uma greve, conforme nessa matéria aqui do Página 12. O líder dos caminhoneiros está dizendo que vai parar a Argentina, que eles não aguentam mais, e já estão advertindo aqui que as centrais sindicais vão fazer a mesma coisa, né? Então nós vamos ter notícias aí no que diz respeito ao que está acontecendo na Argentina. Eu peguei aqui esse vídeo aqui, acho que dá tempo para a gente passar, do canal de televisão C5N, que mostra aqui os aposentados indo para as ruas assim, em desespero, né? Vou pegar um trechinho aqui, deixa eu passar um pouquinho para frente. Vamos ficar aqui, vamos lá. Porque este gobierno nos llevó al borde del precipicio. Nos está matando, pero seguimos luchando. Nada más. Seguimos luchando a muerte. Aposentado chorando, né? Esse governo levou a gente à beira do precipício, né? Eles estão nos levando à morte, né? Usted, sí, está muy emocionado. Por ejemplo... Aí, nessa matéria aí, esse senhor, ele trabalhou 47 anos numa empresa de energia elétrica. Ele está lá dizendo que está passando dificuldade, passando fome, né? É isso que o neoliberalismo está fazendo, essa extrema-direita está fazendo na Argentina, né? E a gente tem que aprender com essas histórias todas. Bom, e aí a gente chega aqui na situação surreal. Biden diz que Netanyahu está prejudicando mais do que ajudando Israel com postura em Gaza. Então agora o governo americano está percebendo que o que está acontecendo em Gaza vai prejudicar a eleição do Biden. Ele vai tomar uma pancada lá, infelizmente. O Trump está arriscado a ganhar essas eleições em função disso que está acontecendo. E aí, no meio dessa história toda, a conexão da vigarice total, né? Bolsonaro pedirá autorização do STF para visitar Israel. Este presidente foi convidado por Benjamin Netanyahu a ir ao país, mas teve passaporte apreendido pela Polícia Federal. Lá pelas tantas, o Bolsonaro disse o seguinte. Cadê aqui? Opa, separei aqui, gente, um pedacinho aqui. Bolsonaro recebeu uma carta de Netanyahu para visitar aquela região do conflito, ou melhor, do massacre, de covardia, do terrorismo praticado em Israel, praticado pelo Hamas contra Israel. Então, nós estamos diante de uma situação como se fosse assim, o Jack, o estripador, convidar o maníaco do parque para fazer um tour sobre uma área que está em conflagração, mas uma área que tem um lado que está massacrando, está exterminando, e o outro que está ali só sofrendo, né? Gente, hoje saiu aqui, eu deixei para o final essa história toda, porque aqui na Folha de São Paulo saiu uma matéria que diz o seguinte: menino morre desnutrido e vira face da fome em Gaza. A foto é essa aqui, tá? Gente,
Quando o presidente do nosso país disse que está tendo um genocídio lá, e quando comparou o que está sendo feito lá com o que os alemães fizeram contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, quando a gente olha para essa fotografia aqui, a gente diz que o presidente brasileiro está exagerando. Isso não é uma coisa para a gente ficar indignado. O massacre acontece, agora estão jogando comidinha de paraquedas. Então, gente, se a gente não se manifesta contra esse tipo de situação, se a gente não tem coragem de enfrentar isso, se o presidente da nossa nação ele não coloca essa situação para o debate, de fato, o genocídio ele se consumará de uma forma absolutamente irreversível, né? Porque é o que está acontecendo lá. Bom, então eu fecho o nosso papo de hoje com esse tema, né? E aí a gente volta no nosso próximo Portal do José. Mande seu comentário para cá, tá bom? Um grande abraço. Tchau.